Daniel Salgado, claro, traz pra gente novidades da região. O caso dos meninos Pedro e Henry, 4 e 6 anos, que perderam a vida, lamentavelmente, na cidade de Praia Grande. Ô Daniel, o que nós temos de atualização é com você. Tá com a camisa igual a minha, hein? Essa não foi uma que desapareceu minha, não? Desapareceu uma dessa cor. Agora achei onde tá. Boa tarde, Daniel. Muito boa tarde, Christian Charles. O engraçado é você ter duas iguais, né? Você tem duas camisas iguais. Tava na promoção. Aí eu comprei. Eu vou comprar. Entendi. Tá na promoção. Aí compra iguais. Entendi. Exatamente. Vamos lá. Caso Henry e Pedro. Christian Charles, podemos dizer que houve reviravoltas, né? A polícia agora não trabalha mais com caso como homicídio. As investigações estão indo agora para asfixia e desidratação. Por quê? O que aconteceu? Como a gente sabe, os meninos foram encontrados dentro de um veículo, né? E no primeiro momento foi passado que eles tinham agressões físicas, mas os laudos apontam que apenas o menino mais velho, o Pedro, tinha essa agressão no rosto, mas dizem a polícia e a perícia que ele mesmo a provocou. E o menino mais novo tinha espuma na boca. A gente tem até umas imagens do começo da situação toda, que foi a última imagem dos meninos andando pela rua. Peraí. Vou pedir pra sobrancelha colocar pra gente ver. Nós temos a última imagem que acabou sendo solta ontem e começa a dar o desenho desse caso. Exato. Embora pra mim, a minha opinião, ainda faltam esclarecimentos de forma mais profunda. Solta a sobrancelha, vamos ver. Ó, essas imagens das câmeras de segurança mostram a última vez que os meninos são vistos juntos. Você percebe que eles pegam, desce a rua, dobra à direita e aí na sombra eles desaparecem. Essas são as últimas imagens dos meninos como nós vimos desde ontem. Agora, tem uma coisa, Dani, e aí pra gente discutir aqui no nosso programa. A tese que eu imagino que vai ser trabalhada é que os meninos teriam entrado em um carro abandonado e ficaram trancados lá dentro e morreram de inanição. Talvez um dos meninos tivesse esmurrado, tentado de tudo para fugir, e o outro que tinha espuma na boca acabou desidratando, morreu. Enfim, esse é o cenário que estão se desenhando. Mas como um carro que todo mundo vê ali a movimentação, ninguém viu os meninos, caramba. Então, isso que é Christian estranho. Charles, descobriu os donos. Os donos foram achados do veículo. É um veículo que estava abandonado. Os donos, a Patrícia e o Davidson, informaram à polícia que o carro estava nesse terreno. Era um carro já abandonado, mas que o carro poderia ser aberto pela janela traseira. Então, a perícia também está sendo feita no carro para ver se há impressões digitais de outras pessoas no veículo. Mas, como o veículo estava perto da casa desses proprietários, num terreno baldio, como a gente diz, né? Eles passaram essa informação de que a janela traseira tinha problemas mecânicos e ela poderia ser aberta por fora. Essa também é uma informação importante para a polícia e para a investigação, para saber se de fato os meninos abriram essa porta ou outra pessoa abriu essa porta, esse veículo, e deixou os meninos lá dentro. E, Christian, lembra que a gente também trouxe a informação a respeito daquela tentativa de feminicídio, que poderia também ter relação. A polícia também não descartou. Inclusive, a gente tem o nome dessa pessoa, que é Wendel Santana Vieira dos Santos, de 30 anos. Esse caso da tentativa de feminicídio aconteceu no dia 17 de março. Ele invadiu a casa da ex
que é tia dos meninos, que a gente informou ontem, tentou agredir, ele queria agredir a mãe, na verdade, a mãe da ex, mas naquela briga ele acabou agredindo a mãe. E nessa briga, os familiares da criança, da mãe, né, que é da mãe da menina que foi agredida, prometeu para esse indivíduo que o crime não ficaria assim. Aquele ditado popular, isso não vai ficar assim. Então a polícia também não descarta ainda totalmente correlação. Por quê? Porque o caso aconteceu a 1,8 quilômetros da onde os meninos foram encontrados. Então tá meio tudo nebuloso ainda. A gente tem várias hipóteses, mas ainda não consegue montar esse quebra-cabeça. Ó, presta atenção. Nós temos imagens que o pessoal do G1, sempre competente, muito gentilmente nos cedeu, do carro. Vamos dar uma olhada no carro. Solta a imagem pra mim aqui, vamos ver. Ó, esse é o veículo, né, Dani? Isso. Olha só. E dá pra notar que é um veículo abandonado. Os próprios proprietários disseram que ele estava abandonado, estava nesse terreno, ele tinha problemas mecânicos vários, estava trancado, por isso que eles informaram. A janela de trás, da parte traseira, ela poderia ser aberta por fora. Então a polícia realizou, inclusive nas imagens, está realizando a perícia, né? Realizou toda a perícia no veículo para averiguar se há impressões digitais de outras pessoas e não só das crianças e se, de fato, esse carro foi aberto por fora, enfim, o laudo vai apontar. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Agora fica aquela que a gente... Como esses meninos entraram aí dentro? Se o carro fecha, pela janela traseira, mas como que você desce a janela e entra e depois se fecha e não consegue abrir? O menino de 4 anos talvez não tivesse tanto aquela malícia para resolução do problema, mas o de 6 anos, aparentemente sim. E aí você vê, olha que tristeza, você vê um chinelo ali, tá vendo? É muito provável que esse chinelo, será que é o chinelo do menino de 6 anos? Sobrancelha nervosa, fala comigo, boa tarde. Boa tarde, Kristen. Eu acredito que numa altura dessa, os itens e pertences pessoais das crianças já tenham sido retirados de dentro do carro. Porém, muitas questões surgem na cabeça de quem está acompanhando o caso. Outra questão que surge é por que foi citado estrangulamento no início e de repente essa suspeita desapareceu. Ninguém mais fala dessa suspeita porque foram muito claros. Há marcas de violência e aí a perícia descobriu que foi uma autoflagelação, né? Que o menino, na verdade, ele mesmo causou aquilo nele. Mas e o estrangulamento? Então eu acho que a história ainda tem muito que desenrolar e dependendo de como isso se desenrole, o problema será dos tutores das crianças, porque deixar um menino de 4 e um menino de 6 anos sozinhos, sem nenhuma supervisão, ao ponto de dar conta que eles sumiram muito tempo depois, é um problema aí de conselho tutelar. Eu não sei o telespectador, eu até pergunto para o telespectador e vou perguntar para o Daniel, vou perguntar para a sobrancelha nervosa e vou perguntar para o Conrado que está nos estúdios 2 aqui. O que foi apresentado até agora pela polícia científica, pela polícia, vou começar com você, Daniel, e depois eu dou minha resposta. Te convenceu do que aconteceu? Você acha que essa tese de que eles entraram, ficaram trancados e morreram lá de inanição, te convenceu? Até agora. Kristen, sinceramente, ainda não. Porque justamente por esse carro estar abandonado e ele estava trancado. Os próprios proprietários dizem que esse veículo encontrava-se trancado e só deu essa informação de que poderia abrir uma janela por fora, mas a gente sabe que são crianças pequenas. Dificilmente
Eu creio que eles conseguiriam abrir essa janela por fora. E tem um detalhe, se eles abriram a janela e eles entraram pela janela, por que eles iam fechar de novo? E fechando a janela de novo e se trancar lá dentro, eu acho que eles Ninguém não entraram passou da sozinhos. hora, né, e viu? Exatamente. Tanto que o caso, inclusive o que a Sobrancelha disse, os familiares também foram ouvidos e a avó, o sumiço ocorreu quando a avó entrou para tomar água, eles ficaram nesse tempo sozinhos e começaram a perambular pela cidade, pelas ruas, que eles somem da imagem. Então eles sumiram às 2h45 e só foram achar as crianças perto da 1 da manhã. Então também foi muito tempo ali para se achar, sendo que o veículo estava próximo até da residência. Mas eu ainda não acredito que eles abriram e se trancaram. Não me convence. Essa é a opinião do Daniel. Sobrancelha nervosa, a sua opinião, o que foi apresentado até agora pela polícia científica, as informações que chegaram pela mídia, te convenceu? Não me convenceram, eu não gosto de questionar a polícia absolutamente, não gosto de questionar a perícia absolutamente. Quem sou eu? Né? Não tenho formação nenhuma na área, mas eu acredito que a explicação tem que ser mais precisa, porque está tudo muito vago e muito estranho. Olha, os vídeos que nós recebemos, estamos mostrando aqui, os vídeos mostram o trabalho da perícia. Ou seja, se tiver alguma digital, nós vamos descobrir. Conrado Stepanich, você que está assistindo aí do Estúdio 2, comentando, observando. O que foi apresentado até agora, esses detalhes que Daniel Salgado nos trouxe dessa novela trágica que aconteceu em Praia Grande, te convenceu? Essa é a pergunta. Não convencem, Christian. É muito estranho, porque foi a primeira coisa que eu falei de manhã na nossa reunião. Esse é um carro, apesar de ser um carro antigo, você sabe que eu entendo um pouco de carro, é um Polo. Ele é todo automático. Então as travas elétricas, elas só funcionariam com o carro com bateria. Então, se você observar, as maçanetas internas, elas existem, porque minha preocupação é, se a maçaneta tivesse quebrada, ele não teria como puxar. A criança de 6 anos, ela abriria ali facilmente, e o pino levanta quando você abre, mesmo sendo elétrico. Então, que é até uma forma de segurança, né? É uma forma de segurança. Se eles abaixaram o vidro para botar a mão por dentro, para abrir a porta, não tem nexo. Eu sei do trabalho da perícia, respeito muito, como a Sobrancelha falou, só que fica muito estranho, uma tragédia, a gente sabe que é algo que é muito, toca nosso coração, nós somos pais, e enfim. E eu vou dar uma dica aqui pro pessoal. Esse encosto de cabeça, se alguém passar por uma situação dessa, isso é uma dica, existem vídeos, você, se passar por uma situação, você ficar preso dentro do carro, você tira esse encosto de cabeça, ele tem 2 lanças. Essa lança você quebra o vidro. Então, se algum telespectador passar por algo parecido, essas 2 lanças, elas servem para isso, tá? Não sabia. Pra você. Eu não sabia. Ela tem 2 pontas e você quebra o vidro. Se você tiver em um perigo de carro cair no mar, ou alguma enchente, você tira esse encosto de cabeça e quebra o vidro facilmente, porque realmente a criança não teria força para poder quebrar o vidro sozinha, uma criança de 6 anos, mas ela teria o raciocínio para abrir alguma dessas trancas internas. E se ele estava trancado externamente e ela baixou o vidro, colocou a mão dentro para abrir, quando fechou o vidro de novo, é muito estranho. A gente respeita, vou repetir, nós respeitamos o trabalho da perícia, mas nos causa muita estranheza. E se realmente for isso, a gente quer acreditar, é trágico de qualquer maneira, né? Mas é uma... Nossa, ninguém viu, o carro ficou ali 7, 8 horas, ninguém passou no domingo e viu uma criança lá dentro sozinha. É muito trágico, é lamentável mesmo, é de cortar o coração qualquer hipótese. A hipótese dela ter ido sozinha, e aí ninguém viu durante horas, alguém viu, correu para abrir a porta, para chamar socorro, ou se algum
animal, algum monstro fez algo de ruim com essas crianças e levaram elas até esse veículo. Também é muito estranho. Então, todas as versões são conflitantes, né? São impactantes e horríveis. Ô, Sobrancelha, você quer falar? Fala comigo. Kristen, passou até pela minha cabeça que talvez alguém estivesse brincando com essas crianças e prendeu as crianças dentro do carro por algum motivo, para dar um susto, qualquer coisa, esqueceu, sabe? Até isso passou pela minha cabeça, porque isso acontece até com quando pai desapareceu, e mãe, tinha falado. Exatamente. Talvez não tenha chegado até essa pessoa também, mas se a pessoa tivesse qualquer boa intenção, já teria chegado até a polícia, sem dúvida alguma, independente das consequências. Vamos aguardar as atualizações. O nosso intrépido repórter Daniel Salgado vai acompanhar, está acompanhando, e a BSTV está acompanhando esse caso. E eu vou passar uma missão para o Conrado, para o Daniel, para quem puder. Vamos tentar arrumar um carro desse, um Polo, e ver como é que funciona, como ele se comporta, esse mesmo veículo, quando ele está sem bateria. Porque um carro abandonado tanto tempo no estado que estava, muito possivelmente está sem bateria. É ou não é? Ou seja, exatamente, a gente pode falar aí que o carro sem bateria, ele vai se comportar de um jeito. Para que a gente tenha uma noção se dá para destravar por dentro, se tem algum tipo de saída do carro, né? Porque tirou a bateria. Você consegue entrar no carro? Como? São informações que nós precisamos acompanhar aí, tá certo? Ô, Kristen Charles, só uma informação importante também sobre o terreno. Esse terreno, ele estava fechado, trancado com cadeado. Só que ele tinha atrás uma passagem. Ou seja, quem adentrou o terreno também teria que saber sobre essa passagem. Um exemplo, nós, se passássemos na frente do terreno, esse terreno está trancado. Ele estava trancado com cadeado. A polícia já verificou isso. Mas ele tinha uma passagem por trás. Então, também teria que ter conhecimento do terreno. Inclusive, as crianças, não sei se tinha ou não, mas para entrar nesse terreno teria que ter conhecimento de que a parte da frente estaria com o cadeado trancada e só teria essa entrada por a parte de trás. Era uma entrada específica que dava para acessar o terreno. Isso também ainda precisa ser explicado. Como é que eles adentraram o terreno? E mais uma vez, nós temos imagens aí do carro, que agora deixou o mistério ainda mais complicado, por assim dizer. A pergunta que não quer calar, e o Namira e a nossa equipe, acho que todo mundo quer saber, é como essas crianças foram parar lá dentro e como não conseguiram sair. Veja, aí nós temos vidros quebrados, que precisamos entender também. Provavelmente os vidros foram quebrados durante a ação aí.